Aleluia, Deus. Glórias. Você quer? Pode. Pode A ir. paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé e começar com a oração. Glória a Deus. Que essa oração você esteja atento até o final. Que você esteja. O tema é oração e intercessão. Então eu te convido que você esteja em espírito de oração. Que essa oração hoje ela não cesse. Para que a gente comece a buscar, comece a orar incansavelmente. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu venho agora, ó Pai. Eu venho te pedir, Senhor, que venha ao meu encontro, mas venha de maneira profunda, Senhor. Senhor, venha de encontro com a tua palavra revelada aqui, ó Pai. Que não mais o homem, não mais a mulher, mas o teu Espírito Santo, ó Pai, venha falar sobre ti, venha falar de ti. Venha, Senhor, revelar aos nossos corações, ó Pai, aquilo que o Senhor tem buscado. Homens e mulheres que o Senhor tem buscado, que o Senhor tem procurado, ó Pai. Senhor, assim como dobramos os nossos joelhos, ó Pai, e vamos ao encontro de Ti, e sabemos que toda vez que chamamos o Senhor vem, ó Pai, que nós possamos nos colocar hoje na posição também de atender o Seu chamado, de quando o Senhor olhar para nós e falar, vem, nós estejamos prontos para ir, Senhor. Eu entrego agora, Pai, a direção nas Tuas mãos, ó Pai. Que não seja somente um estudo, Senhor, mas um aprendizado do céu. Se faça presente aqui, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Abra a Bíblia em João 15:16. João 15:16. Pode ler ou você vai ler? Eu vou ler aqui e depois eu vou passar os outros para vocês. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceder. Palavras de Jesus. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos frutos, vade e dê frutos. E eu entendo assim, há um tempo eu comecei a entender que para dar frutos, eu preciso ter um relacionamento com o Senhor, eu preciso ter uma vida de oração. Eu peço um irmão para, ainda em João 1, leia João 14:13 e o outro João 16:23. 13. Isso. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 16:23. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhe dará tudo que pedirem em meu nome. Amém, Jesus. Jesus aqui falando que tudo que pedirmos ao Pai, no nome dele. Hoje o título aqui é Oração e Intercessão. E Jesus viveu um ministério de oração. Jesus, quando eu leio algumas passagens, ele estava constantemente orando. E ele nos ensinou, ele deixou o modelo de oração para nós. Muitas vezes nos confrontamos com a palavra, porque Jesus muitas vezes aqui ele está falando tudo que pedires. Muitas vezes eu peço algo e eu não recebo. Mas tudo em concordância com a vontade de Deus. Eu posso falar agora? Sim.
Oração ela é bem interessante porque a gente tem uma visão de que oração é você falando com Deus distante, né? Eu estou aqui, Deus está lá no céu e oração, eu vou. Então, isso já veio essa raiz já veio de antigamente, mas na verdade o sentido maior da oração, do original grego mesmo, ela tem a ver com uma intimidade. É Deus, o cristianismo é a única religião que Deus ele habita dentro do homem, aquele que crê nele. Então não é apenas você orar a um Deus, você naquela penitência ali, tá diante de um Deus, fala palavras e talvez vai chegar lá em cima, não. Você é uma intimidade, uma profundidade, é algo íntimo, é algo totalmente, uma ligação de você estar ali, o Deus Todo-Poderoso está do seu lado, está com você. Então é algo sublime, maravilhoso. E ao contrário do que pensa, eu não falo sozinha, é um diálogo. E nesse diálogo eu falo e eu ouço. E eu começo a entender. Chega um momento na vida da gente que quando nós estamos com essa intimidade, eu ouço mais do que eu falo. Quando nós começamos um processo que eu vou chegar lá ainda, mas é o processo assim da vida de oração, do seu secreto. Chega um momento que você olha para trás e você olha que antes você pedia, sua voz prevalecia. Mas aí vai chegar um momento que nós ouvimos mais do que falamos. Deus, ele conversa mais. Ele não é o que o Max falou, não é uma oração. Eu falo e eu fico esperando ela chegar lá. O Espírito Santo, ele está do meu lado. E ele está ouvindo cada palavra. E ele está transformando cada palavra, porque muitas vezes não sabemos orar. E ele intercede ao Pai por nós. E eu comecei a entender também que antes de algo acontecer, nós precisamos entender que o plano espiritual, que o mundo espiritual, ele é mais real do que o físico que estamos vendo. Porque muitas vezes, porque nós olhamos, conseguimos enxergar esse plano físico, nós damos uma dimensão menor para o espiritual. E o espiritual, ele é maior. Porque antes de algo acontecer aqui no plano físico, ele já aconteceu lá no mundo espiritual. Tem uma apostila aqui, que eu vou deixar, o Max pode estar lendo um pouco, o irmão Adriano. Eu não vou ficar muito nela. Amém. Porque tudo que nós vamos ler nessa apostila, assim, cada um de nós aqui já viu, já ouviu cada versículo desse aqui. Então eu vou pedir, pode ler a apostila toda para depois a gente entrar com o que Deus quer falar conosco nesta noite. Pode começar, Max. Versículo, né? Se alguém de vocês está sofrendo ou Tiago 5, né? Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12, 12. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê o secreto, recompensará. Mateus 6, 6 a 8. Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, nos ensinou a pedir a vontade do Pai. O Espírito Santo, porque não sabemos orar como convém, intercede por nós falando que o Pai quer ouvir. E Deus só faz o que quer, quando quer sempre o melhor. Porque Ele quer sempre o melhor. Talvez diante dessa realidade sejamos tentados a pensar, falar com quem só faz o que quer, o que deixa pouco espaço para com aquele que fala. E então, embora essa seja a melhor maneira de compreender a profundidade da oração, parece que para nós só resta a frase atribuída a C.S. Lewis, no filme Terra das Sombras: não oro para que Deus faça a minha vontade, mas para que seja adequada à vontade dele. Oração, portanto, é falar com quem quer sempre o melhor.
e por isso só faz o que quer. E tem de ser assim, porque nós, seres humanos, a partir de nós, não sabemos o que devemos querer. Sem dúvida, não temos condição de saber o que é melhor, uma vez que nada sabemos do futuro, não interpretamos bem o passado e geralmente somos atropelados pelo presente. Vou fazer uma pausa aqui. Sim. Na verdade, a gente coloca algumas teorias sobre oração, mas oração é muita prática, não tem muito a ver com teoria. É só mesmo alguns versículos, algumas coisas falando. Depois Por isso que eu não vou ficar muito assim na A oração tem a ver mais com a prática, com a intimidade, com o relacionamento. a experiência que você vai adquirindo, né? Porque nós não somos só carne, só o carnal. A oração ela vai além do entendimento, ela vai além da teoria, ela é mais assim, experiências que a gente vai ter. Você só vai entender que é oração quando você entrar nessa profundidade. Eu só vou entender oração e ainda o pouco que a gente sabe é um pouquinho de tudo aquilo que Deus ainda continua falando. Tem pessoas que falam, mas Deus não posso ouvir a voz de Deus. Deus ainda fala. Deus falou no Jardim do Éden, Deus falou com Moisés, Deus falou com Paulo, Jesus falando com Paulo. Então Deus ainda continua falando voz audível que eu falo. O Deus da Bíblia é esse. Ah, não, Deus parou de falar. Não, Deus não parou. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus falou no Antigo Testamento, Deus falou no Novo Testamento. E pessoas, homens, mulheres, têm experiências com Deus. Deus fala através de sonhos, fala através de visões, fala de voz audível, Ele pode aparecer para você. Esse é o Deus verdadeiro. Não é o Deus só de teoria. Então, as maiores segredos, os maiores conhecimentos de Deus, a gente não aprende em mensagens. Não vai ser o presbítero, o pastor, a pastora falando, não. Vai ser na sua intimidade com Deus. Aquilo que as pessoas não podem tirar. Antigamente não existia igreja, não existia um templo. Moisés não tinha. Os homens do passado não tinham um templo para estar na presença de Deus. Não tinha uma Bíblia. Às vezes, o que a gente mais tem de precioso não é a palavra de Deus. Isso aqui eles podem tirar de você. Eles podem te lançar o cristão numa prisão e tiraram isso aqui de nós. Será que tiraram a presença de Deus de nós? Que tiraram essa Bíblia? Nos resta o que? Nos resta a oração, relacionamento com Deus, aquilo que está aqui dentro. Isso ele não pode tirar de nós. Então é isso que os apóstolos, os grandes homens de Deus aprenderam. Eles podem tirar o nosso templo, eles podem tirar a nossa Bíblia, mas eles não podem arrancar Jesus do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. É isso que Deus quer fazer de nós, muito além de palavras, muito além de templos, muito além de coisas pequenas. Isso é pequeno. Então a oração te leva a isso, a relacionamento. Quando Paulo e Silas estavam presos ali, Paulo, Silas, poderia estar desanimado, a gente não pode mais na igreja, não pode mais no culto de quarta-feira, nem no culto de domingo, nem no estudo na sexta. A gente não tem mais a Bíblia, assim, não, mas nós temos, o Espírito Santo está aqui conosco. Amém. Isso ele não pode arrancar. Aquilo que está dentro da sua alma, aquilo que está dentro de você, isso ele não pode arrancar de nós. É isso que nós temos que conquistar cada dia mais. É isso que realmente consta. É bom aprender, é bom você estar na presença, na casa de Deus, mas é a presença de Deus. O que a palavra diz? Que o reino de Deus está dentro de vocês. É isso que Deus está querendo dizer. Vai muito além. Eles podem arrancar de nós isso aqui, eles podem arrancar de nós esse templo, pode ter uma nova perseguição. Todo templo vai ser destruído, mas eles vão destruir Deus? Deus das nossas almas? Pode destruir as Bíblias, mas a presença de Deus. É isso que é o mais importante. Vou aproveitar aí dentro Também de você ainda do que ele está falando. Se o nosso secreto, se o que nós aprendemos, se o reino está aqui dentro, por que a dificuldade em orar? Essa semana toda eu venho olhando e o Espírito Santo começou a ministrar para mim que
que a maioria das igrejas, elas passam crises, estão enfrentando batalhas, pessoas entram cheias, sedentas e daqui a pouco esmurece, porque já não se tem mais a oração como o principal. Você vir aqui é uma comunhão, né? Nós temos uma comunhão, a palavra diz que nós devemos congregar, mas o nosso culto, como nós já falamos, já ouvimos aqui, ele começa na nossa casa, ele começa dentro de mim. E aí eu comecei a conversar essa semana com o Espírito Santo, a dificuldade. Por que essa dificuldade? Porque nós encontramos essa dificuldade. Eu falo nós, porque é um processo, né? Quando você começa a falar assim, eu vou começar a orar mesmo, geralmente é numa crise, é o primeiro problema maior que você começa a enfrentar, e aí você começa a buscar um pouquinho sobre o que é oração. Você se inspira numa pessoa que você viu de oração e você começa a se aprofundar um pouquinho, aí você começa a orar. Mas ele começa meio que mecânico, porque você ainda não tem aquele relacionamento, você não tem ainda aquela intimidade. E aí eu comecei a observar, se você não tiver, não for persistente, chega um tempo que você para de orar. Porque o que é o orar? Muitas vezes nós entendemos que orar é a hora que eu levanto de manhã e eu agradeço ali aquele momento, Senhor, toma meu dia nas tuas mãos. Aí eu dá o horário do almoço, eu vou agradecer aquela comida, à noite eu falo, tá, é bem-vinda essa oração, ela é recebida. Mas a oração que nós estamos falando nesta noite é o relacionamento com o Senhor. É aquele de vai pro teu quarto, tranca a tua porta. E isso aí não é 5 minutos, não é 2 minutos. Ah, Ana Lúcia, Deus não vai ouvir meu 1 minuto? Vai porque Ele é soberano. Vai porque Ele é misericordioso. Mas o meu relacionamento, eu só vou conseguir aumentar, eu só vou conseguir conhecer Deus um pouco mais. Eu só vou conseguir me aprofundar um pouco mais quando eu estabeleço que eu preciso parar para conversar com Ele. Parar ainda que falte palavras, porque tem um momento na oração da gente que falta. E eu aprendi que quando as palavras me faltam, é a hora, no momento que eu mais ouço. E eu entendi, aí eu comecei a ver, assim, tirando por mim das minhas experiências, por que em certo momento eu parei um pouquinho o meu secreto. O que aconteceu? Quando nós começamos a se relacionar com Deus, é comum que algo comece a acontecer. A nossa vida começa a sofrer algumas transformações. E a gente começa a ver o poder do Senhor se manifestando, porque Ele começa a ver a vontade do nosso coração, aquele primeiro amor que você começa a orar. Então as respostas começam a vir. Com isso eu observei que vem a apatia. A zona de conforto. Quando tá tudo bem com as minhas filhas, quando tá tudo bem no meu trabalho, aí eu orei por uma situação, Deus respondeu, eu começo a não ter mais, a achar que eu não tenho mais tanta necessidade de estar orando. E isso aí, essa zona de conforto, muitas vezes, ela nos tira um pouco do secreto. Então, eu já ouvi gente dizer que Deus envia problemas, situações para que a gente se aproxime. Deus não é que Ele envia, não. Mas Ele aproveita aquelas situações que estamos vivendo. Ele aproveita aquele momento que nós estamos passando para que eu dobre o joelho e eu venha falar com Ele. Porque eu falo por mim, é da natureza, é assim. Quando nós começamos a passar pela zona de conforto, nós vamos dobramos menos o nosso joelho. Então algo acontece, e aí você percebe, porque eu percebo. Eu estou numa situação difícil, eu dobro meu joelho e eu começo a falar com o Senhor. E daqui a pouco eu falo assim, Deus, eu já não estava tão presente nesse secreto. Senhor, eu preciso vir mais vezes nesse secreto. Eu preciso falar mais contigo. E não é para pedir, e não é para mudar situações.
mas é para mim resgatar todos os dias um pouco mais de intimidade com o Senhor. Porque é essa intimidade que vai me fazer perseverar. É essa intimidade que vai fazer com que eu passe por todas as situações que têm se levantado. Outra coisa sem ser a zona do conforto é a incredulidade. Não que não acreditamos em Deus. Eu digo que eu acredito. Só que eu começo a orar. E aí, eu mesma, em certo momento, eu acho que já deve ter acontecido com vocês, em alguns momentos a gente está orando e você fala assim: ah, Deus, eu não vou mais orar por essa situação não, porque o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de tudo que acontece comigo, o Senhor sabe do que eu estou precisando. E aí eu já começo a achar que não há tanta necessidade, porque às vezes eu quero a resposta assim. Eu orei de manhã e quero ela daqui a 5 minutos. E ela não vem. E ela não vem talvez por vários motivos. O tempo de Deus. Primeiro é a vontade de Deus. Depois o tempo de Deus. E talvez porque ela vem e eu não ouvi. Até quando ele está em silêncio, ele está me respondendo. Vamos passar por versículos aqui que diz que Deus trabalha. Eu estou lá enquanto eu estou orando. Eu não estou vendo a minha resposta. Mas ele está trabalhando. E eu falei aqui no início que antes de qualquer coisa se formar aqui no plano físico, ela já se formou lá no espiritual. Então antes mesmo que eu pedisse a resposta, já está lá. Mas é a minha intimidade, é o meu relacionamento que vai fazer com que eu entenda e que eu ouça o que Deus está me respondendo. E muitas vezes também eu preciso parar um pouquinho, mas não é parar o meu secreto. Eu preciso estar no meu secreto, lá, como uns dizem quarto de guerra, uns dizem o meu cantinho, o meu secreto ele tem que ser estabelecido todos os dias. E muitas vezes eu me vejo no meu secreto, eu vou de manhã, não está suficiente, eu volto à tarde. E ele não está suficiente, eu volto à noite. É porque eu sou dependente do Senhor. Então apatia, incredulidade e a carne é fraca. Muitas vezes nós estamos pedindo algo, falando para que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. O meu espírito está pedindo, mas a minha carne está tomando outra direção. Eu dobro o meu joelho e eu peço ao Senhor: Senhor, eu quero ser assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que eu estou querendo e a tua vontade se cumpra em mim. Mas a minha carne diz assim: vai por aqui, vai por lá, não espera. Isso são algumas coisas que fazem com que nós vamos diminuindo as nossas orações. E eu comecei a falar com o Espírito Santo, porque teve uma época da minha vida, não tem como eu estar falando de oração, de intercessão e não citar algumas experiências, porque foi com elas que eu aprendi. Teve uma época da minha vida com o Espírito Santo e eu ia todos os dias no secreto. Só que o Espírito Santo chegou para mim e me perguntou: como está a sua vida de oração? Como está o seu relacionamento? E como eu ia todos os dias, e como a gente acha assim, não, agora eu estou aqui, eu estou fazendo certo, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu tenho o meu secreto, eu estou tendo relacionamento. Deus, o Senhor fala comigo, e agora o Senhor me pergunta como está a minha vida. E eu fiquei sem resposta, porque se eu fosse responder, eu ia dizer assim: ó, meu secreto eu venho nele todos os dias, eu tenho. Passou-se coisa de uns 2 meses, e eu lá, e aí eu comecei a orar um pouco mais, depois dessa pergunta, mas eu não percebi. Aí uns 2 meses mais ou menos se passaram, o Espírito Santo perguntou para mim novamente: como está a sua vida de oração? E eu parei, e eu comecei a pensar. E aí eu olhei e falei: peraí, hoje quando ele me perguntou, eu estou orando mais um pouquinho, eu tenho estado mais presente do que na primeira pergunta. E aí eu entendi
Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, mais eu tenho sede. Mais eu entendo que eu preciso aprender um pouco mais de Deus. Quanto mais, nunca será suficiente. Que eu tire 1 hora, que eu tire 2. Se eu no outro dia for mais 2 horas, eu vou aprender mais. Deus vai me tratar de uma maneira diferente, de uma forma diferente. Então eu quero assim dizer, não é a quantidade de horas, mas é o grau de intimidade, relacionamento. E esse grau de intimidade e relacionamento é todos os dias. E até quando eu não posso estar lá no meu secreto, eu tenho que estar atenta à voz do Espírito Santo. Eu tenho que estar ligada ao Espírito Santo. E nós temos às vezes uma maneira de achar assim, já tá bom. Eu oro, Não, nós precisamos mais. Porque muitas coisas, muitas delas nós vencemos sim, porque nós temos aquela intimidade, porque nós estamos no secreto. Mas é porque as misericórdias do Senhor são maiores. Amém. E eu quero falar também aqui de uma coisa que afasta um pouco do secreto. É quando o nosso coração está magoado, está com algumas feridas. E elas já estão aqui dentro. Isso nos tira um pouquinho desse secreto. Porque se eu estou ali no secreto com Deus, eu estou falando com Ele, muitas vezes eu não quero expor aquela ferida. Eu não quero, às vezes, mostrar para o Senhor que eu tenho mágoa, apesar de que Ele está vendo e que Ele sabe. Só que se hoje eu coloco assim, eu não vou para o meu secreto, eu não vou orar porque eu estou chateado com alguém, isso vai enraizando. Isso traz a raiz de amargura. E daqui a pouco eu já não ouço mais a voz do Senhor. E não porque Ele deixou de falar comigo. É porque eu estou me fechando. Então nesta noite eu quero deixar para você assim. Quando for para o secreto, ainda que falhos, ainda que pecadores, ainda que o coração está endurecido, ainda que com tantas situações, mas vá. Vai e deixa o Senhor se despir, te virar do avesso. Porque você vai sair dali fortalecido. Se não curado de imediato, eu te falo, Deus vai tratar. Ele tem feito isso comigo. Mas o importante é você estabelecer essa intimidade com o Senhor. Porque a presença do Senhor, ela é primordial, ela é essencial. Eu posso vir aqui falar, eu posso cantar, eu posso ministrar, mas o que eu sou de verdade é lá no meu secreto. E é lá no meu secreto que Deus libera as bênçãos para mim. É lá no meu secreto que Deus me transforma, que Deus me molda. E é lá no meu secreto que eu aprendo a olhar para o outro. Porque nós temos a oração, ela é individual e ela é comunitária. Mas o homem, ele tenta, nós como homens, muitas vezes buscamos o eu. Eu começo a achar que, eu tenho o meu secreto e ali no meu secreto é só eu. Mas o Senhor me quer, o Senhor quer você, o Senhor quer aquele que está lá na rua. E aí eu preciso também aprender a ser menos egoísta. Eu também tenho que abrir espaço, porque muitas vezes Deus fala conosco e Ele fala de outras pessoas. Muitas vezes Ele é resposta através de nós para outras pessoas, enquanto a nossa resposta não vem. Vamos voltar aqui um pouquinho, vou deixar o Max falar um pouquinho. Eu não posso separar aqui uma oração de uma... quando eu vejo, eu já estou ligando a oração à intercessão. Mas eu só quero que você entenda assim, a necessidade da oração.
tanto temos falado, pastor, aqui de batalhas, né? A igreja não só a nossa. E aí eu estava falando aqui no início da carência de oração. Um culto no domingo, você vem aqui, tá cheio. Tudo bem que as pessoas trabalham, né? Mas eu entendo, para mim, um culto no domingo, ele é mais direcionado. Eu penso assim, um visitante, uma pessoa que, né, esporadicamente tem vindo. Porque para mim, que estou aqui, eu tenho que estar no círculo de oração. É no momento de oração que nós somos convocados. E eu já ouvi muitas pessoas. Hoje eu não vou não, porque hoje é só oração. Mas é aquela oração que sustenta os outros dias. É aquela oração que faz o mover dos outros dias. Dentro disso aí, isso é bem interessante, porque, na verdade, a oração ela veio até primeiro do templo, veio primeiro de tudo. Você vê a importância dela. Quando Deus cria Adão e Eva, é oração em termos de relacionamento, não é orar com Deus longe. Quando Deus cria Adão e Eva, ele fala o quê? Que ele vai vir, todos os dias ele vinha conversar com Adão e Eva. Relacionamento, oração, uma ligação. Então ali começa Deus e o homem, Deus e a família, Deus entrando ali no relacionamento, Deus entrando na família, Deus, aquele relacionamento, Deus vai conversando, o pecado tenta tirar isso de nós, esses momentos. Forte. Então, para Deus, o mais profundo não é... O que a palavra diz? Eu pregava no seu nome, eu expulsava demônios, eu dava estudo, eu cantava, eu não conheço vocês. Mas eu não tenho assim, eu orava, porque oração é conhecer a Deus, é ligar com Deus. A ligação, e ela é tão constrangedora muitas vezes, porque você é quem você é. Se você estiver pregando ali na frente, se você estiver dando estudo, na verdade a gente não conhece a Ana Lúcia. A Ana Lúcia está dando um estudo abençoado. Nós não conhecemos ela. Verdade. Então a oração é tão profunda porque na oração você não fala palavras porque as pessoas estão vendo, você é aquilo. Então Deus está... Isso aí. Ali você abre a sua alma porque você está nu diante de Deus. Na oração você não tem capa, não tem roupa, não tem vestes, você está nu diante de Deus. Deus sabe quem você é, Deus te prescruta ali. Então é por isso que ela é tão profunda. O templo veio depois, a palavra veio depois, é aquilo que eu estava falando. Porque eles podem tirar isso de nós. Já tiraram, já teve época que não existia templo, existia Deus e o homem, relacionamento. Teve época que não existia a lei, a palavra, existia Deus e o homem. Então eles podem tirar isso de nós. Mas quem você é diante de Deus, eles não podem tirar isso. Então por isso que ela é tão profunda. Quando Deus estiver diante de você, você conhece Deus. Você está ligado com Ele. Quando você estiver diante dos portões celestiais, não vai valer suas mensagens, coisas pequenas, seus estudos, aquilo que você aprendeu, vai valer quem você é no seu quarto de oração, no seu relacionamento com Deus. Quem você é. Por isso que ele é tão profundo, por isso que Satanás, os demônios, falando nessa parte de batalhas, o que impressiona, o que vai prevalecer nessa batalha que a gente está tendo, não é as mensagens, não é os cultos. O que tem abalado o inferno ali tem uma mulher de oração, ali tem um homem de oração, ali tem uma jovem de oração, ali tem um homem de oração. É isso. Porque Satanás, ele não respeita denominações, ele respeita um homem de oração. Porque eu conheço Paulo. Não conheço nem o Paulo que viaja pregando, eu conheço o Paulo que tem uma intimidade, foi marcado por ele. Eu conheço Jesus, um homem marcado. Ó. E vocês quem são? Vocês quem são? A gente pregava, a gente fazia. Quem você é realmente? Quando as pessoas não estão te olhando. Quem é a Ana Lúcia quando as pessoas não estão olhando? Só Deus está vendo ali as lágrimas, está vendo as marcas, está vendo quem... A Ana Lúcia é aquela ali, uma mulher mais forte do que essa que a gente veio pregando, dando estudo. É isso que realmente nós somos.
Fala. Dentro de, só pegando um gancho aí, disso daí, né? Realmente você falou algo aí muito profundo mesmo. Onde Deus, ele começa tudo. A raiz da oração é daí. É quando ele descia ao pôr do sol, ia ter um diálogo, ia ter uma conversa com quem? Com a seu primeiro instrumento, sua primeira ferramenta, a qual ele fez, Adão, né? E hoje, o que está faltando hoje no meio da igreja do Deus vivo de Israel? A satisfação. Está se perdendo o prazer. Hoje, está se colocando um cabresto e as pessoas estão se achando como obrigação, obrigatoriedade. Não, orar é muito... tem uma fala que eles dizem assim que é julgo, né? Quando a pessoa está fazendo algo que não está querendo, então penitência, pronto, isso, fardo. Não, eu vou pagar penitência, misericórdia. O prazer está se perdendo, está se afastando. E hoje, é para sentir esse prazer, é para trazer essa essência lá do Jardim do Éden. A essência, por isso que falam assim, nossa, aquele cara é fanático, aquele homem ele é fanático, só fala em monte, só fala em Jesus, só fala em Deus. Mas se parar, trouxesse Adão agora, em carne, em vivência, ele só ia falar, não ia falar de outra coisa, a não ser do Deus vivo de Israel. Porque a conversa dele não era com árvore, não era com pasto, não era com os animais. A conversa dele era com Deus, Jeová, o nosso Criador, né? Então, assim, o que eu sinto hoje, até mesmo da minha parte, de estar mais reavivando essa essência no meu coração, na minha alma, de prazer. Eu preciso ter prazer nos meus diálogos com o Senhor. Eu preciso ter prazer de ir para o quartinho de guerra. Eu preciso ter prazer, Senhor, não por luta. Vou para o meu quarto de guerra porque eu estou chorando lágrimas de sangue. Eu vou para o meu quarto de guerra porque me pediram uma oração e o fulano está passando fome. Eu vou para o meu quarto de guerra. Não, temos que ir para o quarto de guerra com prazer. Falar, ele está chegando, ele está vindo. Como Adão olhava talvez assim no relógio dele, né? No relógio do tempo, opa, está na hora dele chegar. Eu vou me preparar, eu vou ficar bem bonito aqui, né? Eu vou me preparar. Eu vou preparar essa conversa aqui para mim não esquecer, que eu preciso falar que aquela plantinha eu vi hoje ela brotar, né? Eu vi ela brotar hoje, então eu preciso falar com ele. Ele vai ser a pessoa, sabe, o meu amor, que eu vou chegar e vou falar com ele, que eu vi e queria que ele visse comigo, né? O prazer. E é isso, dentro do que, né, eu posso estar mais ainda aprendendo, com certeza, nesse estudo aí maravilhoso, um estudo de poder, um estudo de potência. Isso precisa não somente na sexta-feira, tá, Ana Lúcia? Isso precisa ser divulgado, sabe? O mês, precisa ser divulgado o ano, precisa ser divulgado todos os dias. O significado verdadeiramente da oração e da intercessão. Amém? O pastor falou algo aí assim, é interessante, porque às vezes eu fico assim, eu vou pro meu, tem dia que eu tô lá lavando uma vasilha, lavando uma roupa, ou eu tô no meu serviço e eu estou doida para chegar e ir lá pro meu cantinho. Eu costumo falar pro Senhor que é o meu cantinho. Eu nem falo quarto de guerra, porque assim, é o que o pastor falou, nós não devemos ir lá só para guerrear, só para... Então tem dias que eu tô lá no meu trabalho e eu estou doida para chegar em casa, para ir no meu cantinho, para sentir aquela presença. Aleluia. Eu estou doida para chegar lá para dizer assim, Espírito Santo, como eu te amo. Abrir, rasgar meu coração, colocar a voz para fora, porque muitas vezes eu falo isso lá no meu trabalho, mas eu falo no meu pensamento. Mas tem dias que a saudade é tão grande que a vontade de sentir
o cheiro, o perfume da que a presença traz, que eu começo a sentir o desejo de falar para ele o quanto eu amo. De falar, como o pastor falou assim, muitas vezes você passa na rua e você vê algo e você não contou nem com ninguém, você não falou para ninguém, mas naquela hora você lembra, ah Deus, lá aquela hora lá na rua, ó, você viu fulano? E se alguém ouvir a gente, acho que é louco, é doido. As minhas filhas até entender, né, eram pequenas, a mais velha aprendeu mais rápido, mas assim, eu via que elas entravam e ficava assim, olha, a mamãe tá doida. E aí eu falava assim, minha filha, olha, a mamãe agora vai lá pro cantinho, porque eu vou falar com Deus, mas é eu e Deus. Ó, já te dei banho, já tá alimentada, já tá aqui, você tá no seu quarto, ó, não me chama, só se fosse uma necessidade. Ela é pequena ainda e eu ia. E aí eu comecei a perceber que ela estava tendo também um relacionamento. Porque ainda pequena ela vinha para mim e começou a falar assim, mãe, por que hoje você chorou? O que aconteceu? E muitas vezes o choro é um choro de alegria. É o choro que a presença traz. Porque nós necessitamos. Nós precisamos sentir essa presença. O mundo jaz do maligno. E a gente passa tantas afrontas, acontecem tantas coisas. Hoje em dia já é difícil até você compartilhar suas coisas. Se você compartilha com alguém que você está indo numa entrevista de emprego, bobear, você chega lá ou alguém chegou até primeiro que você. Se você compartilhar algo para a pessoa porque você está precisando de uma ajuda, quando você nem chegou na sua casa, já está lá na internet, já está sendo divulgado. Então tem que a gente acaba se fechando, indo mais para o nosso secreto. Porque Deus a todo momento, a qualquer tempo, Ele está ali para ouvir. E eu fico olhando que teve uma época que eu colocava o relógio para despertar 3 horas para orar. E o tempo foi passando, aí o relógio despertava, eu já estava orando. E o corpo vai ficando condicionado a isso. No começo você sente sono, daqui a pouco você começa a perceber que o dia clareou. Você não dormiu, mas você não está com sono, você está leve. E o que